Pronto, gente, agora a gente vai ver a dinâmica de aplicação e resgates, né? Qual é o conceito da cotização? Então, vamos prestar muita atenção aqui, vamos ter muita atenção, porque a coisa funciona de diferentes maneiras conforme o regulamento do fundo, ok? Então, existe alguns fundos que têm prazo de carência, tem outros que são cotas livres para aplicação e resgate, que acredita e aplica no mesmo dia. Então, aqui a gente vai ter que entender o processo de cotização, como é que é a compra de ativos por parte do gestor, como é a cota do dia seguinte, e explicar o prazo de cotização. Isso aqui que eu estou dizendo, que eu estou mostrando, são aquelas premissas que estão na prova da Anbima, o que a Anbima pede, né? Então, entender e aplicar o conceito do prazo de carência para resgate e entender a cotização. Então, para começar, eu vou explicar aqui como é que funciona, como é que o gestor trabalha quando há aplicações e quando há resgates, tá? Vamos usar um exemplo onde o investidor aqui nessa figura aplica 10 mil reais em um fundo. O gestor, ele tem que pegar este dinheiro e comprar títulos para abastecer o fundo, ok? Então, ele vai ao mercado, compra títulos, sempre de acordo com o regulamento do fundo, e foi lá abastecer o fundo. Então, quando ele recebe dinheiro, ele compra os títulos para colocar na carteira de ativos, ok? Agora, pode existir o caso em que um investidor quer resgatar do fundo. Aí, nesse caso, o gestor vai buscar os ativos do fundo, vai vender esses títulos e vai pagar o investidor. Ok? Esse é o mecanismo, é assim que funciona. Então, o gestor está lá, ele tem que escolher os ativos certos, ele tem que comprar os ativos certos de acordo com o regulamento, mas esse é o mecanismo que ele vai fazer para controlar as aplicações e os resgates nos fundos, ok? Diariamente, o fundo tem inúmeras aplicações, inúmeros resgates, e essas movimentações que são feitas dentro do fundo precisam ser lançadas e contabilizadas dentro do fundo. Existe uma contabilidade que é feita para administrar o fundo perfeitamente, ok? Os valores em reais, eles precisam então ser convertidos em ativos quando há novas aplicações e, consequentemente, em novas cotas, porque aumenta o patrimônio do fundo, aumenta lá a quantidade de cotas dentro do fundo, porque entraram novos investidores, né? E os ativos também precisam ser convertidos de cotas para reais quando ocorre o contrário, quando alguém resgata um título. Então, esse é o mecanismo, a dinâmica de aplicações e resgates, ok? E aí a gente usa um termo que a gente diz que é cotizar. O que é cotizar, né? Cotizar é transformar ou o dinheiro em cotas ou as cotas em dinheiro, dependendo da ação que foi tomada pelo investidor. Então, via regra geral, a CVM, ela estipula que o resgate tem que ocorrer, a conversão da cota, conforme tiver no regulamento do fundo, ok? Então, a conversão, quando alguém quiser resgatar, ela vai ser de acordo com o regulamento do fundo. Não existe um D1, D2, D3, D4, D5 definido. Via de regra, ele vai se converter seguindo o que estiver previsto no regulamento. Agora, o pagamento dessa cota, que é quando o investidor resgatou e vai pôr a mão no dinheiro, ele tem que ser em até D+5 contados da data da conversão do resgate. Então, o que é a conversão? É quando eu pego aquela cota, vejo o valor que ela tem e transformo em dinheiro. Essa é a conversão da cota. Agora, o pagamento vem depois. Depois que eu converti, que eu transformei em dinheiro, eu tenho um prazo para pagar o investidor. E a CVM determina que o prazo máximo é de D+5, ok? Depois da conversão da cota. Até aqui tudo bem, né? Bom, a CVM determina também que... já falei aqui, né, gente? Tá. As regras para fundos destinados a investidor comum são essas, ok? Alguns fundos podem estabelecer prazos de conversão e resgate livremente, conforme estiver previsto no seu regulamento, desde que a CVM aprove, tá? Então, vamos recapitular aqui. Qual é a regra geral para os fundos? O que a CVM fala com relação às regras gerais? Que quando você vai converter a cota em reais, você tem que obedecer o regulamento. E quando você vai pagar aquela cota convertida,
tem que ser em até D+5 contados da data da conversão do resgate, né, da conversão da cota, ok? Isso é para a maioria dos fundos. Agora, se tem alguns fundos diferentes, destinados a investidores qualificados, profissionais, tem muitos outros tipos de fundos. E eles podem conter em seu regulamento regras diferentes, ok? Então vamos seguir para entender aqui. O prazo de carência para conversão e pagamento do resgate pode chegar até a ter uma carência de D+22, ou seja, ele vai cotizar em D+21 e liquidar em D+22. Então, alguns fundos prevêem no seu regulamento assim, olha, quando você for resgatar, eu pedi hoje o meu resgate naquele fundo que existe essa carência, então o meu resgate eu pedi hoje, ele vai converter pela cota em D+21 dias. Então eu tenho que esperar 21 dias para saber qual é a cota que eu vou ter para fazer a conversão e o pagamento do valor que eu resgatei, ok? Então, nesse caso, passam-se 21 dias, saiu a cota no 21º dia, no dia seguinte, que é o 22º dia, eu tenho o crédito do meu resgate, ok? Bom, se acontecer da iliquidez excepcional, então quando o fundo não tem como pagar nessas condições acordadas em regulamento, aí o que vai acontecer? A gente fala que isso é uma iliquidez excepcional, ok? O fundo tem que pagar ao cotista uma multa de 0,5%, 0,5% do valor de resgate. E ela vai ser paga pelo administrador por dia de atraso no pagamento de resgate. Então é isso que o fundo fica penalizado se ele queimar a data estipulada para o crédito do resgate, ok? Alguns fundos também apresentam essa carência para resgate, que se o investidor resolver sacar em um fundo com carência, ele está sujeito a cumprir as regras do regulamento, ok? Ele vai arcar com custo, com perda de rentabilidade, enfim, outras penalizações ele pode vir a sofrer em função dele sacar de um fundo que possui carência para resgate, ok? Então sigamos aqui adiante. Vamos usar aqui fazer um spoiler, usar um exemplo prático do resgate de R$1.000, né, de 10 mil cotas, conversão em D+1 e pagamento em D+5. Então percebe que aqui eu pedi o resgate, R$1.000, ok? 10 mil cotas eu tenho. Então eu tenho que converter essa cota para dinheiro, ok? Então suponhamos que o meu fundo converta a cota em D+1. Então significa que eu pedi o resgate hoje, amanhã ele vai fazer a conversão da cota, vai transformar essa cota em dinheiro para me pagar em D+5 dias, ok? Então vamos recapitular aqui. A data do pedido de resgate é sempre o dia que efetivamente o investidor pediu, ok? A data da conversão da cota é o dia que é feito o cálculo do valor da cota para efeito de pagamento do resgate, ok? E a data da liquidação é o dia que efetivamente esse dinheiro vai ser creditado na conta do investidor. Isso é conversão e amortização de cotas. Então eu vou dar assim essas aulas sobre cotas, que eu falei que a coisa é bem complexa, aos pedacinhos. Eu vou trazer para vocês no próximo vídeo algum exemplo de cálculo e conversão de cotas para fixar um pouquinho mais, tá bom? Por enquanto a gente tem que entender que, via de regra, a CVM coloca lá suas regras, normalmente são para investidores comuns, os fundos mais distribuídos em todos os bancos, aqueles fundos com sem carência nenhuma, né? E que a maioria dos investidores está procurando, ok? O mais comum de tudo é o D0, que a gente fala que é o fundo que tem liquidez. Então você percebe que se eu aplico num fundo com D22 de pagamento, ele não tem uma boa liquidez, eu tenho que entender na hora de aplicar que ele tem uma certa iliquidez na hora de me pagar. Eu não vou poder precisar do dinheiro, nem que chova canivete, se o regulamento do fundo prevê que o pagamento é em D22, vai ter que aguardar esses 22 dias, aí não tem jeito, tá? Agora, os mais comuns, fundos de DI, aplico hoje, resgato hoje, tá na hora na conta corrente, você vai ver o crédito lá na sua conta corrente. Quanto muito você tem aí uma carência de creditar no dia seguinte, esses são os mais comuns. Mas existem fundos diferentes, ok? Então, a gente tem que saber que existe essa possibilidade e aí muda toda a dinâmica
de resgate, de conversão de cotas, tá bom? Vamos seguir aqui em frente e a gente depois vai ver um exemplo de um resgate, tá bom?